pouquíssimos acontecimentos ganharam lugar na história com o nome de sua data. E muitos são marcos nacionais, como 4 de julho, a independência dos Estados Unidos, e o 7 de setembro, a do Brasil. Mas o século XXI começou com uma tragédia que se tornaria reconhecida assim globalmente. O 11 de setembro. Um dia impossível de esquecer. What came down? What came down? The crash. The other trade center's down. It's down. It's down. What's down? The other trade center's down. Sou Camila Veras Mota e esse é mais um capítulo da nossa série especial 21 notícias que marcaram o século XXI. O nome se refere ao dia 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos sofreram o maior ataque a seu território desde o bombardeio japonês à base de Pearl Harbor, no Havaí, em 1941, na Segunda Guerra Mundial. A grainy surveillance camera at a Washington airport records a man setting off a metal detector. He's checked by security, but cleared to board his plane with his brother on the left in the white shirt. With almost chilling simplicity, 5 men passed security checks that day. Na manhã daquela terça-feira de setembro, no comecinho do século XXI, 4 aviões comerciais americanos foram sequestrados na costa leste do país. 2 deles foram lançados contra as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, um chocou-se com o Pentágono, sede do Departamento de Defesa na capital Washington, e outro caiu numa área desabitada no estado da Pensilvânia. Ao todo, 2.977 pessoas foram mortas, além dos 19 sequestradores dos aviões. O 11 de setembro é considerado o ataque terrorista com o maior número de mortos da história, e mudou em vários aspectos os rumos do mundo. Mas antes de falar sobre os antecedentes e as consequências, vamos relembrar o que aconteceu. O relato dessa terça-feira fatídica começa aqui, no Aeroporto Internacional Logan, em Boston. São 7h59 no horário local e o voo AA-11 da American Airlines acaba de decolar com destino a Los Angeles. Nele viajam 11 membros da tripulação e 81 passageiros. Entre eles, 5 sequestradores comandados por este homem, Mohammed Atta, o líder da operação. Apenas 15 minutos depois da decolagem, às 8h14, Atta e seus homens tomam o controle do Boeing 767. Depois de virar para o norte, colocam o avião em direção a Nova York. Enquanto o sequestro do voo 11 tem início, outro avião decola no mesmo aeroporto de Boston, o 175 da United Airlines. O mesmo modelo, um Boeing 767 e o mesmo destino, Los Angeles. Dentro estão 9 membros da tripulação e 56 passageiros, 5 deles sequestradores. Apenas 6 minutos mais tarde, decola o terceiro avião, desta vez de Washington. É o voo 77 da American Airlines, um Boeing 757 com 6 tripulantes e 58 passageiros a bordo, entre eles 5 sequestradores. Com qual destino? Los Angeles. Foram escolhidos voos que iam para a costa oeste, do outro lado do país, porque eles teriam os tanques cheios de combustível para a longa viagem e com isso fariam mais estragos. São 8h24. Há 3 aviões no ar, com 5 sequestradores cada um, mas apenas o primeiro está nas mãos deles. Mohammed Atta, que está no controle do voo, decide mandar uma mensagem aos passageiros, mas erra o botão e manda uma mensagem via rádio que está gravada. Enquanto os sequestradores do primeiro voo tentam acalmar os passageiros com a mentira, estamos voltando ao aeroporto, o 4º avião decola de Newark, que serve a região metropolitana de Nova York. Outro Boeing 757, o voo 93 da United Airlines, com destino a São Francisco. São 7 tripulantes e 37 passageiros, incluindo 4 sequestradores. Exatamente nesse momento acontece o segundo sequestro. Eles tomam o voo 175 da United e o conduzem para Nova York, onde segundos depois ocorre a primeira colisão. São 8h46 de 11 de setembro de 2001. O voo 11 da American Airlines, pilotado por Mohammed Atta, atinge a torre norte do World Trade Center. O avião entra pela face norte do edifício, entre os andares 93 e 99. A confusão nesse momento é total. Ninguém entende o que pode ter acontecido. As TVs de todo mundo começaram a transmitir ao vivo essas imagens. Uma das torres gêmeas, um símbolo global em chamas. Mas ainda tinha muito por acontecer. Poucos minutos depois, os sequestradores do voo 77 da American Airlines, que saiu de Washington, tomam o controle do avião, dão meia volta e retornam para a capital.
Tinham se passado 12 minutos desde a colisão da primeira aeronave. São 9 horas e 3 minutos quando todo mundo vê, pela televisão, um segundo avião se chocando contra outra torre. O voo 175 da United bateu de frente entre os andares 77 e 85. Naquele momento, o presidente George W. Bush estava em uma visita a uma escola da Flórida. Pouco antes de entrar, ele havia sido informado que um avião tinha se chocado com o World Trade Center. Mas 2 minutos depois, esta imagem entraria para a história. Seu chefe de gabinete, Andy Card, informou o presidente com as seguintes palavras: um segundo avião atingiu a segunda torre. Os Estados Unidos estão sendo atacados. Bush levou 24 minutos para se dirigir à população em um discurso televisionado. Today we've had a national tragedy. 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. O que ele não sabia é que apenas 1 minuto antes, às 9h28, um quarto avião acabava de ser sequestrado. 8 minutos depois, às 9h37, um terceiro avião se chocaria contra outro ícone dos Estados Unidos. Desta vez, o Pentágono, sede do Departamento de Defesa, símbolo do poder militar do país. Não havia nenhuma dúvida de que os Estados Unidos estavam sob um ataque coordenado e que qualquer avião poderia ser usado. Por isso, foi decretado o fechamento do espaço aéreo do país e ordenou-se a aterrissagem de todas as aeronaves. Enquanto isso, as 2 torres seguem em chamas em Nova York. A Torre Sul, a segunda a ser atingida, não consegue suportar o dano e colapsa completamente, apenas 56 minutos depois do choque do avião. Enquanto uma nuvem gigante de escombros se espalhava pelo Baixo Manhattan, na Pensilvânia, o voo 93 da United, o último dos 4 que continuava no ar, cai num campo no município de Stony Creek. Segundo as investigações, o objetivo dos sequestradores era atingir o Capitólio. Mas como ficou público mais tarde, os passageiros souberam em ligações telefônicas o que tinha acontecido em Nova York e se amotinaram contra os sequestradores. Cerca de meia hora mais tarde, às 10 horas e 28 minutos, a Torre Norte, a primeira a ser atacada, também desaba. Meia hora após o mesmo acontecer com a outra torre e pouco mais de 2 horas depois do início de toda a operação. No fim da tarde, um outro prédio do complexo World Trade Center, o 7WTC, também desabou. Sua estrutura não aguentou o abalo sofrido pela destruição das Torres Gêmeas. Entre as vítimas fatais dos atentados estavam centenas de estrangeiros, número que nunca foi determinado com precisão, já que muitos tinham dupla nacionalidade. Eram cidadãos tanto americanos quanto de outros países. Mas cerimônias oficiais chegaram a falar em mais de 90 nacionalidades representadas entre os 2.977 mortos. 3 deles eram brasileiros: Anne-Marie Salerim Ferreira, Sandra Fajardo Smith e Ivan Quirilos Fairbanks Barbosa. 345 integrantes do Corpo de Bombeiros de Nova York, que tentavam resgatar pessoas que ainda estavam nas torres, também perderam suas vidas nos desabamentos. We were in the lobby. And you just got out the door. No, there was no door left. It was a big hole. But we stayed because our officer was trapped. We didn't come out of there. We were trying to dig him out. He was alive. And then it collapsed again on us. They're looking for him. Além dos mortos nos atentados em si, o 11 de setembro faria centenas de outras vítimas, incluindo aquelas que estavam lá para salvar vidas, como os bombeiros, policiais e profissionais de saúde. Os desabamentos geraram fumaça com diversos materiais tóxicos e até mesmo cancerígenos, como chumbo e amianto, liberados principalmente pelos desabamentos. Anos depois, o Centro de Prevenção e Controle de Doenças, o CDC dos Estados Unidos, estimou que cerca de 400 mil pessoas haviam sido feridas ou expostas a materiais tóxicos no 11 de setembro. Até o fim de 2018, mais de 2.000 tinham morrido de doenças associadas à exposição a materiais perigosos naquele dia, principalmente de câncer. O restante do dia 11 de setembro de 2001 foi marcado pelo caos no transporte aéreo americano. Os voos comerciais ficaram suspensos nos Estados Unidos por 3 dias. Monumentos, atrações turísticas e sistemas de transporte ficaram fechados e o país em alerta máximo. Quando os voos foram retomados, a preocupação com a segurança era extrema
isso transformou o setor aéreo. Foram introduzidas normas de segurança que até então não existiam e são mantidas até hoje em aeroportos do mundo todo. This is an important security announcement. Entre elas estão a proibição de entrada com líquidos na bagagem de mão, já que podem conter algum tipo de explosivo, a necessidade de passageiros separarem objetos pessoais, como cintos e sapatos, na passagem por equipamentos de raio-x no aeroporto antes do embarque, e protocolos para dificultar a entrada de pessoas não autorizadas na cabine dos pilotos. As investigações começaram imediatamente. O ponto de partida foi uma mala pertencente a Mohammed Atta, encontrada no aeroporto de Boston e que continha dados do egípcio e de seus companheiros. O FBI, a Polícia Federal Americana, rapidamente apontou 19 sequestradores que estavam distribuídos em grupos de 5 em cada avião, com exceção do voo 93, tomado por 4. Atta, identificado como líder operacional dos atentados, pilotou o primeiro Boeing a atingir o World Trade Center. Dos outros 18 sequestradores, 15 eram sauditas, 2 dos Emirados Árabes Unidos e 1 do Líbano. As autoridades apontaram o saudita Osama Bin Laden, líder do grupo islamista Al-Qaeda, como idealizador dos ataques. Naquela época, Bin Laden já era o mais perigoso e conhecido militante islamista do mundo. Ele estava na lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI pelos atentados à bomba contra as embaixadas americanas em Nairobi, no Quênia, e Dar es Salaam, na Tanzânia, que deixaram mais de 200 mortos em 1998. Bin Laden vinha defendendo publicamente ataques contra alvos americanos. Ele tinha conclamado os muçulmanos a participarem de seu movimento por meio de 2 fátuas, mensagens proferidas pelas lideranças religiosas a seus fiéis. Segundo a revista americana The Atlantic, Bin Laden publicou sua primeira fátua em 1996, produzida meses depois dele se instalar no Afeganistão. No documento de 30 páginas, chamado Declaração de Guerra contra os Americanos ocupando a terra dos 2 lugares sagrados, Bin Laden escreveu: "O povo do Islã sofreu com a agressão, a iniquidade e a injustiça impostas sobre eles pela aliança judaico-cristã e seus colaboradores." O principal motivo apresentado por Bin Laden era a presença de tropas americanas na Arábia Saudita, onde estão as cidades de Meca e Medina, sagradas para os muçulmanos. Essa presença teve início em 1990, quando os sauditas permitiram a entrada dos americanos para lançar a guerra que expulsou as forças iraquianas de Saddam Hussein do Kuwait, e continuava naquele ano de 1996. 2 anos depois, em fevereiro de 1998, Bin Laden publicou uma nova fátua, desta vez assinada em conjunto com outros 4 líderes associados à Al-Qaeda. A Declaração da Frente Mundial Islâmica por uma Jihad contra os judeus e os cruzados reforçou o chamado por uma guerra global contra os Estados Unidos e seus aliados, visando tanto alvos militares quanto civis. Os 2 documentos foram publicados pelo jornal Al-Quds Al-Arabi, baseado em Londres, e enviados por fax para muçulmanos em todo o mundo. Ou seja, os atentados de 11 de setembro eram uma espécie de continuação da guerra conclamada por Bin Laden e sua Al-Qaeda nos anos 90. Mas foram também uma forma de atingir os Estados Unidos diretamente em alvos estratégicos, tanto no campo econômico quanto político. As Torres Gêmeas de Nova York simbolizavam a força do capitalismo americano, enquanto o Pentágono e o Capitólio representavam o poder político da maior potência do planeta. Logo após os ataques, ficou a sensação de que o 11 de setembro era um acontecimento com potencial de mudar o mundo. Algumas mudanças foram práticas e quase imediatas. O presidente George W. Bush prometeu uma resposta contundente. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. Disse que não haveria distinção entre aqueles que organizaram os ataques e quem dava abrigo a eles. Naqueles dias, Bush viu seu índice de aprovação interna saltar dos cercas de 55% para 90%. Com isso, conseguiu reunir com facilidade apoio político, inclusive na oposição democrata, para as ações que vieram a seguir e que teriam um grande impacto no mundo. O mais importante acontecimento resultante do 11 de setembro foi a invasão do Afeganistão por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. O conflito foi a ação mais visível do que o governo americano passou a chamar de guerra ao terror, um estado de guerra contra grupos ou indivíduos, principalmente organizações islâmicas extremistas, por trás de ataques contra a população civil.
A gente vê os resultados da guerra do Afeganistão até agora, 20 anos depois. We succeeded in what we set out to do in Afghanistan over a decade ago. Then we stayed for another decade. It was time to end this war. O atual presidente Joe Biden ordenou a retirada completa das tropas americanas e o último soldado americano saiu do país no dia 30 de agosto de 2021. E o Afeganistão mergulha em mais um capítulo marcado pela violência, incerteza e tragédia. É o conflito mais longo do qual os Estados Unidos já participaram. A invasão aconteceu bem rápido, ainda em 2001. O Afeganistão era governado pelo movimento islamista Talibã, que tinha tomado o poder na capital Cabul em 1996 e servia de base para Osama Bin Laden e a Al-Qaeda. Apesar disso, o Talibã condenou oficialmente os atentados contra os Estados Unidos numa declaração oficial divulgada em 12 de setembro de 2001. O governo americano afirmava ter reunido evidências de que o ataque havia sido planejado por Bin Laden e sua Al-Qaeda. Em 17 de setembro, George W. Bush disse em entrevista coletiva que o objetivo era a captura de Bin Laden. Ele disse, abre aspas, eu quero justiça, existe um velho cartaz no Velho Oeste que diz, procurado, vivo ou morto. O presidente americano exigiu que o governo do Talibã entregasse Bin Laden e os integrantes da Al-Qaeda no Afeganistão às autoridades americanas, fechasse todas as bases de treinamento do grupo e desse aos Estados Unidos acesso a esses campos para verificar que estavam mesmo inativos. O Talibã alegou precisar cumprir leis locais e costumes da cultura pashto de hospitalidade, que proibiam a expulsão do país de um convidado das lideranças locais. Ou seja, se recusou a cumprir as exigências americanas. Essa posição levou à Operação Militar Internacional iniciada em 7 de outubro de 2001 e batizada pelos Estados Unidos de Operação Liberdade Duradoura. A coalizão liderada pelos americanos contou desde o início com a participação do Reino Unido e reuniu mais de 20 países em combates no Afeganistão. A maioria dos países era integrante da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança ocidental que esteve diretamente envolvida na operação. A Aliança do Norte, um grupo afegão que já combatia o regime islâmico antes do 11 de setembro, também participou. Inicialmente, a guerra também foi popular no Ocidente por buscar o fim do regime talibã. O grupo ficou famoso globalmente por adotar uma versão extremista da Sharia, lei islâmica. Proibia meninas de ir à escola, forçava mulheres a usar burca, que cobre todo o corpo, e aplicava castigos corporais, amputações e até pena de morte para quem não respeitasse suas regras. A derrubada do regime foi rápida. I have to say, I can't think of a modest way to say it, but the BBC's just liberated the place. We must be a couple of miles ahead of the Northern Alliance. You can hear the reception we're getting. They're going absolutely crazy here. They're chanting death to Pakistan, death to the Taliban. Em novembro de 2001, forças da Aliança do Norte dos Estados Unidos tomaram Cabul. Thanks to our military and our allies and the brave fighters of Afghanistan, the Taliban regime is coming to an end. Os líderes do Talibã fugiram para a região da cidade de Kandahar, no sul do país, ou cruzaram a fronteira com o Paquistão. Mas apesar disso, a guerra contra o Talibã no Afeganistão estenderia-se por anos, com diferentes fases e um custo alto, tanto financeiro quanto em vidas humanas. Calcula-se que cerca de 240 mil pessoas tenham morrido no conflito. O custo financeiro para os Estados Unidos, seus aliados e para a região atingiu trilhões de dólares. Até meados de 2020, mais de 3.500 soldados de países que formaram a coalizão tinham sido mortos. E os resultados não foram exatamente os desejados. Agora, 20 anos depois, o Talibã aproveitou a retirada para voltar a ganhar terreno e, em tempo recorde, retomou o controle do Afeganistão. O temor é que o país volte a se converter em uma base para grupos extremistas e volte a impor sua versão radical do Islã no país. O Afeganistão não foi o único alvo. Our war on terror has well begun, but it has only begun. Em 2003, foi a vez da invasão do Iraque, que resultou na destituição e morte de Saddam Hussein. An axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction.
A justificativa era uma suposta existência de armas de destruição em massa no país que nunca foram encontradas. Guerras como a do Afeganistão e a invasão do Iraque em 2003 também foram usadas como pretexto para atentados nos países que participaram delas, executados pela mesma Al-Qaeda e outros grupos extremistas. Exemplo disso foram os atentados de 11 de março de 2004 em Madrid e em julho de 2005 em Londres. No Iraque, a invasão levou ao caos e, segundo especialistas, abriu caminho para o surgimento e avanço de grupos extremistas como o autodenominado Estado Islâmico, que aterroriza o mundo na segunda década deste século. Nós fizemos um vídeo sobre isso, depois dá uma conferida. Aos poucos, os Estados Unidos e seus aliados conseguiram capturar ou matar os principais acusados de planejar e comandar os atentados do 11 de setembro. Com a ajuda do Serviço de Inteligência do Paquistão, os americanos prenderam em 2003 o paquistanês Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser o arquiteto dos ataques. Outros 4 acusados de ajudar os sequestradores na logística também foram presos no Paquistão entre 2002 e 2003. Os 5 foram levados para a base americana de Guantánamo, na ilha de Cuba, onde o governo Bush montou uma prisão para acusados de terrorismo capturados ao redor do mundo. O presídio foi motivo de grande polêmica por deixar os detentos num limbo legal, sem o status de prisioneiros de guerra ou de criminosos comuns. O presidente americano seguinte, Barack Obama, chegou a anunciar um plano para fechar a prisão em Guantánamo, mas não encontrou um outro destino para os mais de 40 prisioneiros. O presídio ainda está em operação. A previsão era de que os 5 acusados de envolvimento direto nos ataques do 11 de setembro fossem julgados por um tribunal militar em 2021. Todos poderiam ser condenados à morte. Mas Osama Bin Laden conseguiu frustrar as forças e os serviços de inteligência dos Estados Unidos e de seus aliados por muitos anos. The US admits it's lost track of him and that he could be anywhere. Scores of caves like this one riddle the earth here. This tunnel stretches right back deep into the mountains for several miles. The whole intricate network of caves here is all linked up. The villagers say Osama bin Laden was last seen right here 3 months ago. He often slept here. This was one of his major bases. I don't know whether we're going to get him tomorrow, or a month from now, or a year from now. I really don't know. But we're going to get him. Apenas em maio de 2011, 4 meses antes do 10º aniversário do 11 de setembro, ele foi finalmente encontrado. Bin Laden estava numa área de alto padrão na cidade de Abbottabad, a 120 quilômetros da capital do Paquistão, Islamabad. Se escondia numa construção fortemente protegida, onde provavelmente tinha vivido nos 5 anos anteriores. A casa, que pode ter sido construída especialmente para abrigá-lo, ficava a cerca de 1 quilômetro de uma academia militar paquistanesa. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands. Forças especiais da Marinha dos Estados Unidos, conhecidas como SEALs, realizaram uma operação militar contra a instalação. O ataque ocorreu pouco depois da 1 da manhã do dia 2 de maio no horário local, e Bin Laden foi morto a tiros no local. Ele tinha 54 anos. O corpo foi levado para identificação e, segundo as autoridades dos Estados Unidos, lançado ao mar menos de 24 horas depois da morte. O paradeiro de Mullah Omar, chefe do Talibã, só seria revelado em julho de 2015, quando o governo afegão informou ter descoberto que ele tinha morrido de problemas de saúde em 2013. Mas as consequências do 11 de setembro foram além das guerras, da caçada aos responsáveis pelos ataques e do aumento da segurança nos aeroportos e aviões. Houve um grande investimento em sistemas e protocolos de segurança e monitoramento da informação. O argumento da segurança nacional e do antiterrorismo tem servido como premissa para governos de todo o mundo justificarem um aumento da vigilância sobre seus cidadãos. De um lado, houve de fato um aumento da segurança, mas de outro, segundo muitos especialistas, os cidadãos também perderam liberdades. Pouco mais de um mês depois dos atentados, Bush assinou nos Estados Unidos o Patriot Act, a lei patriótica que facilitou operações de vigilância ao permitir o monitoramento de comunicações via telefone e internet. Depois disso, agências como a NSA, sigla em inglês para Agência de Segurança Nacional, chegaram a compilar ilegalmente até 56 mil e-mails a cada ano de pessoas que não tinham nada a ver com terrorismo.
Medidas semelhantes foram adotadas em vários outros países. Outra consequência do 11 de setembro foi um aumento da islamofobia. Segundo dados do FBI, os crimes de ódio contra muçulmanos dispararam nos Estados Unidos nos anos que se seguiram ao atentado. De volta a Nova York, a área onde ficavam as Torres Gêmeas, chamada desde o 11 de setembro de Marco Zero, passou por um complexo trabalho de limpeza e retirada de escombros ao longo de 2001. Logo começaram conversas sobre como recuperar a área e que tipo de construção deveria ser erguida no local. Ficou decidido que uma única torre substituiria as antigas Torres Gêmeas no horizonte da cidade. O novo prédio, chamado oficialmente de One World Trade Center, mais apelidado de Torre da Liberdade, foi construído em 2013 a um custo de quase 4 bilhões de dólares. Marcado por seu formato geométrico, em que as laterais são formadas por 8 triângulos isósceles, 4 com suas bases no solo e outros 4 com as bases no topo, o edifício é o mais alto dos Estados Unidos e de todo o Ocidente, com 541 metros de altura. A torre começou a ser usada comercialmente em 2014 e a abertura de seu topo para visitação pública ocorreu em 2015. Um museu e um memorial em homenagem às vítimas dos atentados também ocupam o local. Uma tentativa de virar a página de um dos acontecimentos mais trágicos da história americana, mas sem esquecer das milhares de vítimas e das enormes transformações causadas pelo 11 de setembro, que ainda ecoam pelo mundo. Eu fico por aqui, obrigada e até a próxima.